Titular absoluto de uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, o nosso entrevistado hoje aqui do Tempo Esportes aprendeu de um jeito mineiro, bem devagarzinho, conquistou o coração dos cruzeirenses de uma maneira muito especial e hoje é o nosso entrevistado. Na semana que antecede a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Ceará, o Tempo Esportes veio a Toca da Raposa 2 para bater um papo com o Lucas Vidalba e conhecer, entender um pouquinho mais da história desse argentino que superou todos os momentos difíceis, né, Vidalba? E é um prazer poder ter você aqui para poder desfrutar um pouquinho da sua história e do seu conhecimento de futebol. Seja bem-vindo ao Tempo Esportes. Muito obrigado por compartilhar e vamos bater um papo aí e conversar. Legal. Eu separei alguns números para a gente poder conversar e aí é impossível a gente não falar desse momento defensivo que vive o Cruzeiro. É claro que a gente conversa com você aqui, mas tem todo o grupo, tem Cássio, tem Fabrício Bruno, William e hoje Kaique, para a gente falar só dos titulares, mas tem toda a turma que envolve esse trabalho defensivo que é muito bom, mas, por exemplo, você é o quarto hoje melhor defensor em interceptações dentro do Campeonato Brasileiro, está entre os 10 com mais cortes do Brasileirão, entre os 5 melhores zagueiros do SofaScore, é um site de estatísticas, né? E outro número que mostra muita eficiência, aí é um trabalho coletivo, claro, o Cruzeiro tem hoje a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, um gol a mais apenas sofrido que o Flamengo, 26, menos de um gol por partida. Como que você acha que a gente pode resumir esses números, Vidalba? Não, resumir justamente em um trabalho coletivo, além de, como você disse, os 4 da primeira linha, mas os goleiros geralmente são os que fazem essa parte defensiva. Eu acho que o trabalho coletivo é o que levou a conseguir todo esse tipo de estadística, esse tipo de resultado, fazer parte das melhores estadísticas hoje do Brasil. Então, para mim, um trabalho que remarco coletivamente. E depois seguramente cada um tem sua característica, né? Às vezes conversamos muito com o Fabrício deve ter mais parecidas as características também, em duelos ganhos, em intercepções. Ele imagino que deve estar também nesses rankings, nessas top 10. Então, é um orgulho bastante importante e bom para mim, porque também vi de Kaique que tem um dos caras de mais intercepções ou de duelos defensivos ganhos. É um trabalho coletivo, mas cada um também da sua parte vai fazendo um caminho pessoal que se vai destacando e isso é importante para todo o ano de trabalho. Fala muito do trabalho, do processo que fizemos durante o longo de ano e tá bom ser reconhecido também, e não só reconhecido, sino também valorizado na parte da tabela. De alguma forma te surpreende esses números ou não? Não me surpreende pelo trabalho que eu vejo dia a dia, não me surpreende porque vejo meus companheiros como trabalham dentro do campo, como disputam cada bola e não me surpreende porque, como te falo, vejo dia a dia o trabalho e cada vez que a gente ingressa para o jogo se conversa prévio aí ao momento de começar, vamos embora, vamos trabalhar, vamos conseguir manter o gol zero, vamos disputar cada bola como a última. Então, claro que se uno olha a primeira parte do ano pode pensar era difícil saber ou pensar nesse tipo de estadística do momento de hoje, mas acreditamos no processo, acreditamos na chegada de um novo treinador e trabalhamos para conseguir o que estamos fazendo hoje. Bom, você tocou em 2 pontos que eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Do início do ano, 2025 é bem diferente de 2024 para você especialmente, né? Queria primeiro saber quando que foi essa virada de chave, se é que teve isso, em algum momento que você sentiu que o Vidalba poderia ser o Lucas Vidalba que o torcedor hoje conhece. Não, sim, lembro como se fosse ontem. Foi no jogo, depois do jogo do Inter, quando infelizmente aconteceu injustamente para mim a expulsão do Jonathan. Aí apareceu a possibilidade para mim jogar contra o São Paulo. O treinador falou comigo,
que já tinha dado oportunidade para o Jonathan, tinha dado oportunidade para a Gamarra, e era um momento de testar, de me testar, e foi uma semana para mim de muito nervosismo, de muito trabalho, de ansiedade, de novo depois de a triste por aí final do Paraguai, voltar a ter uma nova oportunidade, então me preparei muito durante todo esse tempo, a partir dessa final até esse jogo com São Paulo, e lembro as mesmas palavras que falei para Fabrício esse dia. Fabrício, a gente não se conhece muito, mas vamos tentar começar de zero, vamos tentar trabalhar, fazer o mais fácil, começar pelo mais fácil, tentar cobrir nosso gol e de a pouco ganhando confiança. Então acho que esse jogo foi um clique de um Cruzeiro novo, um Cruzeiro a era prévia e a era post. E a partir daí depois começaram a chegar a confiança, os triunfos, ganhamos 3-0 do Bahia, começamos a encaminhar uma série de vitórias e de a pouco o time foi encaixando. Então lembro esse dia como se fosse ontem, que aí começou tudo. E aí o outro ponto que eu queria tocar é exatamente sobre o trabalho de Leonardo Jardim. Como que você acha que tem uma influência, a presença, a participação, as ideias, o trabalho do Leonardo Jardim para o seu futebol? Não, o que eu mais valoro sempre dele, quando ele chegou, é que ele foi bastante direto, frontal, e ultimamente não só no futebol, na vida é difícil encontrar pessoas assim, então acho que desde aí facilitou muitas coisas, pelo menos estou falando da parte que conversou ele comigo. Ele foi bastante frontal e direto, aí eu tentei encontrar tudo o que ele pedia, pouco a pouco fui conseguindo, à medida que eu fui jogando também, então foi todo encaixando, mas foi através dessa frontalidade, dessa pessoa que ele é, de ser direta, e eu acho que não tem melhor que isso para poder afrontar caminhos importantes e conseguir coisas importantes. Ser direto, saber o que não está dando bom, poder receber autocrítica para construir e ir para frente. Claro que a gente se prepara também quando a gente tem uma entrevista dessa com você, e recuperei um pouco da sua primeira entrevista coletiva. Você tinha acabado de jogar contra o Pouso Alegre, né? Jogou lá aquela estreia do Campeonato Mineiro, depois veio para poder ser apresentado oficialmente, já tinha inclusive jogado, e aí é muito legal da gente falar um pouco desse caminho que você faz, porque você chega no Cruzeiro com 29 anos, não é um caminho natural, né? De um jogador que geralmente vem mais jovem para cá. E aí você cita da importância que você dá para o futebol brasileiro, diante de tudo que você tinha construído até a carreira até ali. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que você teve de poder vestir uma camisa tão pesada como a do Cruzeiro, e como é que você encarou esse desafio? Olha, é que minha carreira não começou fácil. Eu comecei a sair das bases do Independente, quem não sabe, Independente tem 7 Libertadores, é um time copeiro, grande, dos mais grandes de aqui do futebol sul-americano e do mundo também. Então, o teto que dirigem, que se controla lá é muito alto. Se você não está ao nível, vai para fora. Então, eu apareci num momento difícil do Independente, onde faltavam 7 jogos para saber se ia ser rebaixado ou não. Independente nunca foi rebaixado. Então imagina toda essa situação para um menino que estava com 17 anos, estava indo na escola, passa de ser um menino da escola a representar um time dessa grandeza. Aí eu aprendi muita coisa nesse transcurso. Infelizmente foi rebaixado, infelizmente fui muito cobrado, fui muito xingado. Vivi um monte de experiência que nesse momento me doía muito. Mas com os anos consegui aprender o valor de o que é jogar num time tão grande. Então, quando apareceu essa possibilidade, depois de todo o processo da minha carreira, de voltar, virar por cima esse rebaixamento, sair a ser emprestado, conseguir um espaço que aconteceu anos depois, que foi na Argentino Júnior, quando começou a aparecer essa possibilidade de ser vendido, e apareceu o nome do Cruzeiro, que era o time que eu queria vir, porque eu queria experimentar o que era Brasil, já que não tinha essa possibilidade de ir para a Europa. Trabalhei muito para poder chegar aqui. E quando apareceu essa oportunidade, tentei e falei que não ia deixar passar. Infelizmente não foi o melhor começo, por qualquer coisa que seja, sem colocar desculpa. Aconteceu como tinha que acontecer.
eu nunca desisti, segui trabalhando, esperei minha oportunidade. E por isso que eu valoro e trabalho e vivo o dia a dia o mundo cruzeiro, porque para mim não foi nada fácil chegar aqui. Então, se olho 10, 15 anos atrás, de onde eu comecei, com toda essa situação que eu comecei, e vejo o momento, esse presente que você está marcando, com essa estadística, com fazer parte na teoria, dependendo das estatísticas, dos melhores zagueiros do Brasil, por aí nem os meus melhores sonhos hubiese pensado nisso. Então isso me dá muita gratidão, me fortalece muito, me dá muito orgulho também de não desistir, que imagino que para qualquer trabalho é essa palavra de não desistir, de seguir trabalhando, porque em algum momento as coisas viram para a tua sorte, da sorte, e não sei se é sorte, é trabalho, mas Deus joga para você e aparecem as coisas boas. Então tudo isso é o que eu valoro de hoje estar aqui, de às vezes olhar no CT que eu estou, com os companheiros que eu estou, por exemplo, com Cássio, que eu jogando na Argentino Júnior, enfrentei ele e hoje é meu companheiro. Então tenho assim um monte de exemplos e por isso teria que falar muito tempo se teria que resumir sobre o que significa para mim estar hoje aqui. Então vou tentar resumir com que valoro muito o momento que estou e tentando desfrutar dia a dia o mundo cruzeiro. O que te inspira hoje no futebol, Diabo? Oh, mano. Eu me inspiro muito Quando cheguei aqui, é uma pergunta que relaciono muito também com a inspiração. Fui muito criticado pela altura, que era um cara baixo, que não podia isso, que não podia aquilo. Então eu sou o Sino Leal. E o Sino Leal é desses caras que quer competir, que não queira, que você me disse, você não pode escalar essa árvore que está aí. Ah, não posso? Vai ver que eu posso. Então eu me aferrei muito a esse tipo de situações, escutei muito de muitas pessoas falando muita coisa. Então aqui no Brasil me inspirei nisso, em vou demonstrar que eu posso jogar aqui, que eu posso me manter, que eu posso fazer uma carreira. Então, por exemplo, em cada disputa aérea, eu vou disputar a bola aérea como se fosse a última, para mostrar que por mais que você tenha 1,90 m, 1,85 m, se eu pulo bem no momento justo, eu vou tentar ganhar. Então, não tenho a certeza dessas estatísticas, mas lembro muitos jogos onde teve essa sorte ou capacidade ou inspiração de disputar bolas e ganhar na maioria. Então, a inspiração que eu me aferrei muito foi nisso, em pensar que muitos falaram que no Brasil não poderia jogar e foi essa minha ferramenta mais forte para trabalhar e para me superar. Essa briga aérea aí é mais defensiva, né? Porque ofensiva você fica segurando a turma pro Fabrício ir lá e tentar cabecear, né? Aí também aí misturamos alguma coisa argentina, né? Fazer alguma mania, tentar que Fabrício, al ter ele mais altura, poder sair com mais espaço e pular mais alto. Então, lembro uma jogada clara que foi com o Fluminense, eu segurei os caras, ele saiu e quando eu já vi a bola viajar e ele estava livre, senti que ia ser gol. Então, fico feliz de algumas situações que conseguimos misturar tanto ele como eu mesmo e que dá certo para o Cruzeiro, né? Você falou do Fabrício, até mudar um pouquinho do roteiro, que eu ia fazer essa pergunta mais para frente, mas até para aproveitar isso, eu me lembro bem no jogo contra o Fortaleza agora, 1-0, o Fabrício é convocado para a seleção, eu estava na zona mista e vi companheiros perguntando daquela falha que ele teve lá contra o Japão, e você foi muito incisivo de mostrar companheirismo ali, mostrar para todo mundo que a temporada do Fabrício é muito mais de acertos do que de erros, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa parceria, dessa coisa que você traz, e aí pode ser com o Fabrício, pode ser com todo o grupo, mas uma coisa que é sua, de defender o companheiro também. Eu, como eu te falava antes, sou uma pessoa desse signo que também defende muito e cuida muito seus companheiros, seus grupos, seus amigos, e para fora defende a todo mundo, com garra e com unha e com garra. E aqui dentro, quando você tem que conversar alguma coisa, você conversa, mas sempre porta para dentro. Então me pareceu muito injusto tudo o que se conversou sobre ele. Mesmo porque o futebol já é assim, mano. É assim, infelizmente. Nós na Argentina vivemos muito isso com Messi. Messi até não ser campeão do mundo,
ninguém olhou para ele como teria que ter olhado, e pelo menos para mim não precisava ser campeão do mundo, senão um cara que nunca desistiu, que tentou, para mim está mais que válido. Mas é o mundo, que o mundo só comemora ou parabeniza ao campeão, que parabeniza ao que consiga a medalha, né? E eu entendo como é o futebol e a vida, e sei que isso é muito válido. Eu quero ser o primeiro dos campeões, mas o que aconteceu com o Fabrício foi injusto. Então eu pensei, por um erro, criticar, xingar, cobrar ou extremar a situação dele, me parecia muito injusto. Ele vinha fazendo um trabalho gigante aqui no Cruzeiro, com as estadísticas, sem as estadísticas. Ele saiu de um time como o Flamengo para jogar aqui, para tentar essa possibilidade de ter sequência e conseguiu, mano. E o pior de todo, que depois de uns dias, aconteceu com um jogador parecido, da mesma defesa que ele, da mesma posição que ele, em um time muito mais grande da Europa, e ninguém falou nada. Então, infelizmente, acontece também esse tipo de coisa, né? Que com um jogador se pode cobrar mais e com outro não. Então, para mim, o mínimo que tinha que fazer como companheiro era defender ele. E mais que defender, é só contestar o que contestei. Que olhe em cada jogo dele, as estatísticas dele, que aí estava a resposta. Que um erro não tapa tudo aquilo que ele vinha fazendo. Ô Vidjalba, falar um pouquinho de família. Eu sei que representa muito para você e, como a gente estava até conversando fora aqui, quando você tem a possibilidade de poder voltar para sua terra natal, você consegue abraçar a sua família. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação que você tem, como é que você, se você consegue hoje viver bem, não dá, né? Também sou pai, tenho uma filha, sei como é difícil, mas como é que você consegue levar toda essa situação? Não, como falava antes, tentar fazendo valer dia a dia essa distância e esse esforço por aí sentimental. Para mim não é sacrifício, sino um esforço. Que tento valorar dia a dia, fazer o melhor aqui. Por aí foi muito mais difícil a primeira parte, o primeiro ano foi mais difícil, porque foi um contraste diferente. Eu não teria saído do meu país, sempre joguei aí, então o primeiro ano foi muito mais forte. Eu agora, já com um pouco mais de costume, de saber que quando eu tenho alguma folga, um pouco de 2 ou 3 dias, eu viajo para lá. Dou um abraço, um beijo, compartilho, levo à escola meu filho, compartilho com meus afiliados que são como meu filho também, abraço e beijo a mamãe, e isso dá uma carga de combustível para tirar, para manter até a próxima folga ou até o próximo encontro. Então encontrei uma forma que dentro de todo me deixa a mim tranquilo. A mim também me deixa muito mais tranquilo ver que meu filho está bem, que ele ele sente, mas já sabe por que papai está aqui, por que está jogando aqui no Brasil, e entende por quê, e então eu fico tranquilo. Agora justamente eles vão chegar próximo à semifinal da Copa do Brasil, então uno já está esperando esses dias, né, com a energia boa, saber que seu filho vai estar aqui, que posso trazer o CT, brincar comigo. E nesse tipo na parte do ano faz muita diferença, porque uno já está com um nível aqui de tanto jogo, de tanto esforço, de viagem, de concentração, de ganhar, de exposição, de muita coisa. Então, para mim, que é meu combustível máximo, saber que minha família vai chegar, dá essa última forcinha que preciso para entregar meu máximo nesta última parte e poder compartilhar também um pouco com eles este mundo cruzeiro também que não é só o meu, né? Sino também faz parte para eles também. E o psicológico vai ajudar muito também nessa fase. Ele tem quantos anos? Ele tem 8. 8? Legal, já entende muito bem. Você falou do Fabrício e aí desse período que ele pensou vindo para cá para ter como titular e, claro, pensando em seleção também. A gente está destacando um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, é um campeonato de referência para o mundo. É exagero pensar em você, por que não na seleção argentina? Você pensa nisso? Você Penso, claro, imagino que todo jogador de seu país pensa em ter uma possibilidade. Pensa quando ele acredita ou acha que está fazendo um caminho certo, né? Eu acho que esse ano foi muito bom para a gente, foi muito bom pessoalmente e grupalmente. Então, às vezes, quando está por sair a convocatória, uno vê se infelizmente tem que
por exemplo, na Argentina aconteceu muito que Lisandro Martínez, que é um cara que joga na minha posição, infelizmente machucou. Então aí uno pensa, se poderia abrir uma porta, não se pode, uno espera a convocatória, tem desejo, sabe que se está vendo muito, assistindo muito o futebol brasileiro, mesmo José Flaco López está viajando, foi o companheiro Meia também foi convocado, então tem uma expectativa, mas tento ser equilibrado e não deixar voar tanto meu pensamento, minha ilusão, porque depois quando chega e por aí não acontece, é como um golpe também. Então me mantenho no equilíbrio, se Deus quiser em algum momento chegaria, seria como a frutilha, não sei se, na Argentina falamos a frutilla del postre, que seria a sobremesa, a cereja do postre. A cereja seria como recibir uma convocatória, seja amistoso, seja para ir a passear, a acompanhar, seria isso que eu te falei antes de uma pergunta que você me fez, seria não fechar uma carreira, mas conseguir um logro que olhando como eu iniciei, a ver agora seria algo muito top para mim. E merecedor, com certeza. Ô Vidalba, a gente sabe dos sonhos, você veio para o Cruzeiro em 2024 sabendo de toda a história recente do Cruzeiro ruim, e o Cruzeiro está de volta à Libertadores 6 anos depois, já agora garantido da fase de grupos, era uma das metas inclusive do Jardim. Como é que vocês, jogadores, e aí falo de um modo geral, vocês conseguem controlar isso, sabendo que ano que vem, vocês estão numa fase decisiva, mas tem essa expectativa pensando no ano que vem, Libertadores, o Cruzeiro está de volta, é a grande competição, vocês pensam nisso ou preferem não pensar nesse momento? Não, particularmente ainda não. Sim, sentia esse peso de fechar o mais rápido possível a classificação, de poder fazer parte e deixar o Cruzeiro na fase do grupo. Se isso era um ponto que a gente vinha aí tentando conseguir, que não conseguimos com Juventude e conseguimos agora com Corinthians. É como liberar um peso também da carga, né? O Cruzeiro merece esse tipo de competências internacionais e depois de 5 ou 6 anos, né? 2019 foi, que não faz parte, que não participa, então acho que é um logro importante para voltar a despertar, acordar o Cruzeiro nesse sentido, saber que ele tem que fazer parte desse tipo de competições e que nós, como grupo, como elenco, conseguimos fazer parte dessa volta. Para mim é um logro importante. Então, agora que já sabemos que está na fase do grupo, estamos perto aí de conseguir alguma que outra coisa a mais. A gente trabalha e está mantendo os pés no chão para não pensar mais lá de cada jogo, porque agora apareceram alguns resultados, uno sabe que se ganha o próximo jogo abre outro tipo de chances e imagino que o torcedor cruzeirense deve ficar ou deve estar muito feliz também com o momento que está vivendo, de tudo isso que você comentou, de ser a defesa melhor defesa, de ter a maior quantidade de vitórias em um brasileiro, de ter o artilheiro do campeonato, de ter um Matheus Pereira no nível top, de ter uma defesa boa, de ter meias que fazem gol e assistem. Então, hoje, eu acho que, resumindo um pouco o ano, é um momento para o torcedor cruzeirense voltar a se sentir como ele deseja e como ele quer. Ô Vidalba, a gente sabe, pelo contato que a gente tem, do trabalho também, né, de um jogador, às vezes você recebe uma proposta e deixa eu saber daquele clube e liga para um amigo que está lá trabalhando, né? Como é que é trabalhar aí nesse clube? Se o Lucas Vidalba hoje, 2025, pudesse ligar para o Lucas Vidalba de 2024, que veio para o Cruzeiro, estava lá no Argentino Júnior, o que o Lucas Vidalba de 2025 diria para aquele Vidalba lá do Argentino Júnior que estava saindo, para poder dizer dessa imagem que ele tem do Cruzeiro? O que você diria? Que está chegando a um clube gigante, que todo o que ele estava buscando já está aqui, que se prepare bem, porque não vai ser fácil, mas que todo o que estava buscando aqui vai encontrar. Eu falaria isso, que se prepare bem, porque todo o que está buscando está aqui.
E para falar dessa busca, o Campeonato Brasileiro insiste em bater na porta do Cruzeiro, né? Vocês tiveram uma meta, a meta foi alcançada, o objetivo está cumprido. Agora no sábado vocês têm a possibilidade, ainda é muito difícil, né, alcançar o Flamengo, mas vocês têm a possibilidade de diminuir essa margem para o Flamengo, e o Cruzeiro hoje tem a chance de ser o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Siempre que me preguntaron sobre todo ese último tiempo que ya estamos nas últimas rodadas, que si matemáticamente as coisas dão, nós vamos brigar e vamos seguir buscando o resultado. Hoje temos a possibilidade matemática de conseguir ou de chegar até o Flamengo, e na medida que a gente possa, vai tentar. Por isso tentaremos dar nosso melhor essas 3 rodadas, iremos jogo a jogo, como você disse. Agora tentaremos conseguir uma vitória para seguir nesse caminho contra o Ceará. E se não dá, saber que podemos fazer também uma das melhores campanhas, fazer uma boa quantidade de pontos para fechar um ano bom no Brasileiro e depois nós entrar direto na Copa do Brasil. Para encerrar, queria que você falasse um pouquinho do seu sonho. Qual que é o grande sonho do Lucas Villalba com a camisa do Cruzeiro, especialmente? Um dos sonhos mais importantes, além de conseguir título ou de chegar a ser campeão, eu gostaria de deixar uma marca no clube, né? De passar a fazer parte da história do clube de alguma forma. E obviamente que sei que isso se consegue com título, sendo campeão, mas tentarei fazer minha parte para conseguir isso, e se não também ser lembrado, recordado como uma boa pessoa que trabalhou o máximo para dar o melhor para o clube, e que tenham uma boa lembrança de mim também. Você falou de marca, você conseguiu uma marca importante, né? Entrou para a história do Cruzeiro. Estamos tentando de a pouquinho fazer nosso caminho, como te falei. Ingressamos no top 10 de os maiores estrangeiros com quantidade de jogos. Ainda temos um caminho mais para recorrer, se Deus quiser, junto, e tentaremos bater um pouquinho mais essa meta, e espero que outras cheguem do lado dele também para fazer mais grande minha história e a história do Cruzeiro também. Legal, te agradecer mais uma vez, obrigado pela oportunidade de te conhecer um pouco melhor, boa sorte nessa reta final. Igualmente. E que o Cruzeiro consiga, você especialmente, os objetivos que vocês tanto almejam aí na temporada. Obrigado, Deus quiser, vamos por isso. Legal, obrigado. Agradecendo o Lucas Villalba por esse bate-papo aqui com a equipe de O Tempo Esportes, direto da Toca da Raposa 2.